Irei apresentar aqui um pouco a vocês o conceito de internet dos veículos, promovendo segurança veicular em cidades inteligentes. Bem, para começar, eu gostaria de dizer que essa apresentação vai ser muito mais conceitual, eu não vou trazer código ou algo do tipo, porque não faria muito sentido, tendo em vista que a gente tem que entender melhor o conceito do que seria redes veiculares e internet dos veículos, para que a gente possa entrar nesse tema. Bom, falando um pouco sobre mim, minha experiência acadêmica, eu sou bacharel em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Campina Grande. Acho que pelo meu sotaque já dá para saber que eu não sou daqui, sou, no caso, natural de Campina Grande. No caso, sou mestre também pela UFCG e atualmente sou doutorando do Laboratório Embedded, lá na UFCG. E além disso, tive algumas experiências profissionais, como experiências de desenvolvedor, e atualmente também sou pesquisador no Future Connected System, que é um grupo de pesquisa lá do Embedded, da UFCG. E essa é a minha função atual. Bem, vamos começar a apresentação. Hoje eu vou mostrar a vocês o que seria esse conceito de internet dos veículos, para a gente entender o que seria esse conceito, os objetivos da internet dos veículos, o que são redes ad hoc veiculares, que a gente vai ter que entender esse conceito para entender como a gente pode aplicar, equipamentos de infraestrutura que a gente pode usar numa rede veicular, além da arquitetura de comunicação, padrões de comunicação, que eu vou tentar explicar um pouco também mais alto nível para não se aprofundar tanto. Aplicações veiculares, que talvez seja o mais interessante de hoje, que é bem curioso, algumas aplicações tanto relacionadas à segurança ou não, que eu vou mostrar. Além de estudos de caso e, como temas atuais, integração com redes 5G e cidades inteligentes, além de integração com redes blockchain, que é um assunto que também vem crescendo bastante nos últimos anos. Bom, eu queria saber de vocês se alguém já ouviu falar do tema, Internet of Vehicles. Pode falar. Oi? Isso. Eu esperava que alguém falasse aqui sobre, assim, citasse, né, veículos autônomos, esse tipo de coisa. E aí, quando a gente pensa em veículo autônomo, o que é que a gente pensa logo de início? Veículos da Tesla, que hoje estão muito em alta. Bem, os veículos da Tesla, nós estamos vendo nos últimos anos que eles realmente têm uma certa autonomia para se dirigir. No entanto, nós vemos que esse tipo de tecnologia ainda tem algumas falhas, por conta deles trabalharem com sensores e atuadores, ao invés de uma rede conectada. Então, acontecem alguns problemas, né, como veículos da Tesla que acabam colidindo com outros, acidentes de carro. E aí, assim, eu não estou tentando queimar o Elon Musk, mas esse tipo de veículo autônomo, ele não é 100% autônomo. E aqui a gente entra nos níveis de automação. Quão autônomo é um veículo? Os veículos mais básicos, eles têm sua direção dependendo 100% do motorista. E aí nós podemos subir esses níveis de automação. E aí alguns veículos hoje, menos populares, já têm alguns tipos de tecnologia, como veículos que a direção depende um pouco do motorista humano, mas que ele consegue se conduzir com uma certa facilidade. No entanto, qualquer veículo autônomo hoje em dia ele precisa de ter um motorista lá no volante, porque caso aconteça alguma coisa, o motorista ele tem que ser acionado, tendo em vista que essa tecnologia hoje não é 100% autônoma. E o grande objetivo de uma automação é chegar nesse nível 5, que seria dispensar totalmente os motoristas e comandos manuais, para que o motorista possa ficar tranquilo no seu lugar e o veículo chegar de um destino A, de uma origem A a um destino B, sem ter grandes problemas. Então, a internet dos veículos é uma sub-área de Internet of Things, que é um conceito que já está bastante difundido hoje, que ela estuda veículos motorizados como objetos interconectados. Então, basicamente, no lugar de coisas, de objetos como smartwatches, robôs, máquinas autônomas, você vai ter veículos como nós dessa grande rede. Algumas fabricantes hoje já utilizam serviços de Internet of Vehicles, como no caso da Tesla, Nissan, General Motors. São tecnologias que estão se difundindo bastante, principalmente na América do Norte, em países europeus. Mas, afinal, qual seria o objetivo da internet dos veículos? O principal objetivo desse tipo de tecnologia é conseguirmos evitar ou reduzir acidentes automobilísticos. Esse é o grande X da questão.
Com a conexão desses veículos, nós conseguimos implementar certas aplicações que a gente pode evitar colisões. Caso alguma colisão aconteça, nós podemos notificar outros veículos via broadcast. Então, esse é o grande objetivo da internet dos veículos. Outros objetivos que também podem ser citados seriam trazer um maior conforto e conveniência ao motorista. O motorista ele pode ter um maior conforto com aplicações como, por exemplo, de Smart Parking, estacionamento inteligente, dentre outras aplicações, além de possibilitar os mais altos níveis de automação dos veículos. Em uma rede veicular totalmente implementada, nós podemos ter essa automação do nível 5 que eu havia citado, tendo em vista que o veículo não vai depender apenas de sensores e atuadores, mas também de mensagens trocadas com outros veículos, trocadas com a infraestrutura de estrada. Com isso, ele pode conseguir estar mapeado na rede e ter uma autonomia muito maior. Para implementar essa interconexão, como um termo que eu já havia citado, a internet dos veículos ela faz uso de uma estrutura chamada redes veiculares ou redes ad hoc veiculares. Essa estrutura é semelhante a uma rede ad hoc móvel, ou seja, é aquela estrutura de rede que você usa no seu celular, por exemplo, e ela provê comunicação entre veículos e a infraestrutura da estrada. Então, ela se difere de uma rede ad hoc móvel, tendo em vista que o veículo ele consegue se comunicar com a infraestrutura da estrada e essas infraestruturas conseguem se comunicar com redes externas. A infraestrutura, no caso, ela se comunica com redes externas, como havia citado. Aí tem uma pequena imagem de veículos se comunicando entre si e se comunicando com essa infraestrutura da estrada, representada por essas antenas no mapa. Elas são chamadas de roadside units, daqui a pouco eu vou chegar nesse termo. Com relação a equipamentos de infraestrutura, como nós podemos implementar uma rede veicular? A literatura atual ela define dois domínios de infraestrutura de redes veiculares: o domínio do veículo e o domínio da infraestrutura da estrada. O domínio do veículo ele lida com esses equipamentos do veículo em si, para que o veículo consiga se comunicar nessa rede. O principal equipamento que um veículo usa para se comunicar numa rede veicular é o chamado Onboard Unit, ou OBU, que é esse dispositivo que está sendo mostrado na imagem. É claro que hoje já existem dispositivos aí mais discretos, né, no veículo, esse aí já é um pouco mais antigo. Além de Application Units, ou AUs, que são equipamentos conectados nesse Onboard Unit específicos de determinadas aplicações. Além disso, o domínio da infraestrutura da estrada, ele já pega tudo que não é do veículo, ou seja, que está relacionado com as rodovias, avenidas, ruas, e ele é composto basicamente pelo Roadside Unit. O que seria o Roadside Unit, ou RSU? Seriam roteadores específicos da estrutura da rede veicular, que eles são colocados em determinados segmentos de estrada, para que os veículos consigam se comunicar com esses equipamentos, e esses equipamentos, por sua via, conseguem se comunicar com a rede externa. Bom, com relação à arquitetura de comunicação, existem 4 tipos de comunicação numa rede veicular. A primeira comunicação, que é a mais famosa delas, é a comunicação veículo a veículo. Ela é uma comunicação basicamente peer-to-peer, onde os veículos eles podem trocar dados e informações através dos onboard units que eles possuem. Então, o compartilhamento ele pode acontecer entre veículos. Os veículos também podem transmitir informações via broadcast, dependendo do nível da informação. Mas tem um ponto: o veículo ele não pode se comunicar com esse tipo de comunicação direto a redes externas. Então, por isso que eu havia falado que é apenas uma comunicação peer-to-peer. A gente entrando aqui no segundo tipo de comunicação, nós temos a Vehicle to Infrastructure, que é a comunicação que o veículo se comunica com aqueles roadside units. Essa comunicação é muito importante, tendo em vista que essa comunicação veículo a veículo, ela acontece em distâncias muito pequenas. Então, com distâncias maiores, veículos que estão em outras rodovias muito mais longe do que esse veículo está, ele vai ter que se comunicar através da infraestrutura de estrada. Além também de poder se comunicar com a rede externa através dessa infraestrutura. Também existe a comunicação in-vehicle. Acho que muita gente tem percebido que a maioria dos veículos hoje em dia eles possuem alguns sistemas internos do veículo que comunica questão de pressão de pneus, esse tipo de coisa. Isso, de certa forma, é a comunicação in-vehicle, tendo em vista que os sensores e atuadores de um veículo ele pode se comunicar com o sistema desse veículo através dessa comunicação.
E a última, mas não menos importante, é a comunicação Vehicle to Broadband Cloud, que é a comunicação basicamente dos veículos direto com mecanismos de broadcast, como redes 4G e 5G. Então eles podem se comunicar nessa infraestrutura, e a infraestrutura se comunicar com redes externas, como eles também podem se comunicar nessa comunicação Vehicle to Broadband Cloud. Existem outros tipos também de comunicação, como Vehicle to Pedestrian, que é comunicação veículo a pedestre, dentre outros que também são relevantes e ocorrem em uma rede veicular. Com relação a padrões de comunicação, uma rede veicular ela precisa de um padrão específico de comunicação, ela não pode usar um padrão TCP/IP, UDP. E eu trouxe aqui 3 padrões de comunicação principais para vocês. O primeiro, que é o mais difundido atualmente, todo tipo de pesquisa sobre rede veicular que você pode ver, ele vai abordar geralmente esse tipo de comunicação, esse padrão de comunicação, que é o WAVE, Wireless Access in Vehicular Environments. Ele usa protocolos como DSRC, que é o Dedicated Short Rest Communication, e o WSMP, Wave Short Message Protocol. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre esses protocolos, mas eles usam estruturas do I3E, como a 1609 e a 802.11p, para fazer essa pilha de comunicação. Outros tipos também de comunicação seria o ITS-T5, que é basicamente um Wave adaptado para o território europeu, que usa as faixas de frequência de transmissão da Europa. E outro que vem aparecendo bastante hoje em dia é o 5G V2X, que é o Cellular Vehicle to Everything. Esse não é tão difundado hoje, apesar de estar se popularizando. E ele é muito interessante porque você consegue comunicar através de 3GPP e permite que os veículos se comuniquem diretamente com a borda na rede, entrando aí no conceito de Edge Computing. Bom, agora vamos chegar na parte mais interessante da palestra, que são as aplicações veiculares. Uma rede veicular e a internet dos veículos, ela precisa de um objetivo, precisa de aplicações que façam sentido a toda essa estrutura que a gente viu. Algumas aplicações, elas são divididas em 2 tipos de categoria, que são as aplicações relacionadas à segurança e as aplicações não relacionadas à segurança. As aplicações relacionadas à segurança, elas têm como objetivo reduzir ou evitar acidentes automobilísticos. Então, são aquelas aplicações mais importantes, porque nós podemos evitar que esses acidentes ocorram através dessas aplicações. Temos também as não relacionadas à segurança, que são um pouco mais secundárias, mas não menos importantes, porque ela pode melhorar a questão de conforto, entretenimento e conveniência ao motorista e passageiros. Então, seu foco não está em garantir a segurança dos envolvidos, como a primeira categoria que a gente falou, mas ela pode aprimorar a viagem, como economias de tempo e combustível, dependendo da rota que a pessoa for seguir, oferecendo serviços que tornem esse trajeto mais confiável, tanto para os passageiros quanto para o motorista. Algumas aplicações que eu iria citar aqui como um estudo de caso. O primeiro tipo de aplicação, que é uma das mais famosas no contexto de internet dos veículos, é o alerta de colisão, o Collision Warning. Nela, o veículo consegue ser alertado que veículos envolvidos podem colidir iminentemente com ele. É uma aplicação bem complexa, porque o veículo tem que projetar o comportamento do motorista, ele tem que prever o que o outro motorista irá fazer, e ela é extremamente complexa, principalmente em veículos de sentidos opostos. Porque você conseguir prever um veículo que está vindo a um sentido oposto ao seu, aumenta bastante a complexidade. Mas bem, e se a colisão ocorrer? Se a colisão ocorrer, nós temos outro tipo de aplicação veicular, que é a notificação de pós-colisão. É uma das aplicações mais importantes relacionadas à segurança, tendo em vista que caso os veículos colidam, e essa colisão seja identificada pelo veículo, ele vai transmitir via broadcast para todos os veículos que estiverem próximos, para que não aconteça aquele efeito de veículo batendo no outro, além de também enviar mensagens para as autoridades, como ambulâncias, bombeiros, como vocês estão vendo na figura, e com isso pode reduzir o tempo de atendimento de uma pessoa que talvez tenha sofrido um acidente. Outros tipos de aplicações bastante relevantes também, o alerta de mudança de faixa. Esse não é aquele sistema que alguns veículos têm hoje em dia. No caso, ele verifica o veículo que está trocando de faixa e vai avisar a esse motorista que esse veículo está trocando.
diferente de outros tipos de alerta de mudança de faixa que os veículos têm hoje em dia, que é mais para se manter na faixa. Outros tipos de aplicações também, como o alerta de aproximação de veículos de emergência. Acho que muita gente já passou por aquela situação que você tem que abrir o espaço para uma ambulância passar. Então, com esse tipo de aplicação, antes de uma ambulância chegar ao seu campo de visão, você consegue ser notificado que ela estará passando pela sua via. Aviso de curva acentuada é uma aplicação bastante relevante. Eu não sei se alguém já jogou um jogo chamado Forza aqui. Ele basicamente traz um sistema semelhante. Você, quando tem aquela setinha que o veículo segue e ela está em vermelho, significa que você tem que reduzir a velocidade. Essa aplicação faz basicamente a mesma coisa. O veículo ele consegue ter essa informação antes de chegar ao seu campo de visão da curva, para que ele possa já ir reduzindo a velocidade e não possa passar em uma curva e haver algum acidente. Solicitações de serviços de ajuda também é uma aplicação relevante na área de segurança, onde o veículo ele identifica que há algum problema e já notifica mecânicos registrados na rede. Alerta de zona de trabalho, onde antes do campo de visão chegar ao veículo, ele pode prever, ele pode saber que vai ter um alerta e aí pode replanejar a sua rota. Alerta de ponto cego, que é um sistema que também alguns veículos hoje já têm e que a rede veicular ela aprimora, onde você consegue ter essa notificação de veículos que estão no seu ponto cego do retrovisor. E aqui vamos entrar nas aplicações não relacionadas à segurança. Uma delas é a notificação de pontos de interesse. Como eu disse, o grande objetivo dela é prover conforto e conveniência. Então, você pode ter notificações de estabelecimentos comerciais, postos de gasolina, restaurantes, bares e lojas. Serviços de streaming, que também podem funcionar via mobile, mas você também pode usar a estrutura da rede veicular para ter esses serviços de streaming rodando no seu veículo. Informações de navegação, o famoso GPS, que já é bem difundido, mas ele consegue ter uma precisão muito maior de tempo dentro da estrutura da rede veicular. Informações de condições de clima, você consegue prever um clima como uma névoa, uma chuva ou algo do tipo antes de chegar a essa região. Alerta de vagas de estacionamento, que é aquela aplicação do Smart Parking. Você consegue saber que um veículo está se retirando ou consegue saber que existem vagas em um determinado estacionamento. Por último, uma aplicação bastante interessante é o comboio de caminhões de carga, o Truck Platooning. Com ela, você consegue conduzir diversos caminhões, um atrás do outro, com apenas um motorista guiando o primeiro caminhão e os outros vão apenas seguindo essa rota e consegue chegar ao destino. Bom, para fechar aqui o nosso tema, vou falar alguns temas mais recentes. Primeiro, a questão com a integração com rede 5G. A gente vê hoje, se fala muito em rede 5G. Como vocês podem ver aí na figura, nós tivemos uma evolução desde os anos 80, né? Onde nós tínhamos voz análoga nos celulares. A partir dos anos 90, nós já passamos para as vozes digitais, com protocolos de comunicação como CDMA, GSM. Nas redes 3G, né, nós já tivemos um salto significativo, que agora, com a rede 3G, nós conseguimos conectar os celulares à rede. O 4G, que é bastante difundido hoje, né? Ele tem uma Massive Band Broad, uma largura de banda muito maior que o 3G, e o 5G, que ele provê 3 parâmetros principais. O EMBB, que é o Enhanced Massive Broadband, que é banda larga, largura de banda a partir de 10 gigabits por segundo. O Massive Machine Type Communication, que é você ter até 1 milhão de conexões por quilômetro quadrado. Além do Ultra Reliable Low Latency Communication, que é você ter um delay, um atraso de rede de até 1 milissegundo. Esse é o grande objetivo do 5G, apesar de, hoje em dia, no Brasil, ele foca mais na questão do Enhanced Massive Broadband, né? A gente não vê muito preocupação com latência. E aí, o 5G ele é um requisito bem interessante, principalmente para direção autônoma. Vocês podem ver nesse gráfico que eu trouxe aqui, a gente tem um delay de sistema para a rede 3G, 4G e 5G. O delay na rede 3G é de 100 milissegundos. Se você tem uma aplicação de evasão de colisão, por exemplo,
Você consegue prever que o veículo vai colidir e conseguir frear em 3 metros e 33 centímetros. É muita coisa. Você talvez não consiga evitar essa colisão. Mesma coisa na rede 4G. É 1 metro e 67 centímetros. Então é uma distância considerável. E através de rede 5G nós conseguimos ter essa redução de velocidade do veículo para evitar essa colisão em um período de até uma distância de 3,3 centímetros de atraso entre um veículo e outro, que talvez seja o suficiente para que a gente consiga evitar uma colisão. Com relação à integração com Smart Cities, cidades inteligentes hoje em dia é um conceito bastante difundido também. Nós temos diversos sensores e atuadores que podem ser colocados nas cidades e eles também podem se integrar com as aplicações veiculares, como, por exemplo, uma aplicação de Smart Parking. Nós podemos ter câmeras que verificam vagas de estacionamento em uma via e que podem notificar o veículo para que o veículo consiga encontrar essa vaga. Então, no contexto de Smart City, temos diversas áreas onde as redes veiculares e a internet dos veículos podem entrar, como Smart Health, na questão da notificação de pós-colisão, questão do Smart Parking, como eu havia citado, dentre outros. Por último, para fechar essa apresentação de hoje, também que eu gostaria de falar de integração com redes blockchain. As aplicações de internet dos veículos mais recentes, elas têm feito uso de técnicas blockchain para prover maior questão de segurança digital. Não é a segurança do veículo em si, é a segurança digital. Existem 3 pilares na aplicação de redes blockchain em redes veiculares, que seria a questão de pagamentos e incentivos, você conseguir pagar algumas aplicações como Smart Parking, por exemplo, reputação e autenticação, além de autenticação de dados e timestamp. Como funcionaria isso? Existem 2 tipos de problemas que uma rede veicular pode enfrentar. Seria a questão de ataques maliciosos e os selfish drivers. O que são os selfish drivers? É aquele motorista que vai estar conectado à rede veicular, mas ele não está nem aí para o que o veículo está recomendando. A rede veicular vai estar orientando ele a fazer uma coisa e ele vai fazer o oposto. Então, com isso, nós podemos ter esse sistema de reputação e autenticação e conseguir excluir esses veículos, esses selfish drivers da rede. Além da autenticação de dados e do timestamping também, a gente pode conseguir retirar esses veículos da rede através de aplicações blockchain. Eu sei que foi muito conceito por hoje, porque é um tema muito... Eu tentei resumir o máximo possível. E a apresentação é essa. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Aqui estão meu e-mail e minhas redes sociais, caso vocês queiram entrar em contato comigo. E fico aqui disponível para dúvidas, caso alguém tenha. E é isso, pessoal. Obrigado pela apresentação. Meu nome é Rafael, achei bem legal. Eu gosto muito de acompanhar, né, esse tipo de coisa. Você falou do Tesla, então é um sonho. Mas a dúvida é em relação, assim, primeiro, né, é tudo conceitual, você já falou aí, por enquanto, né? Mas já existe assim, uma ideia, uma previsão de mais ou menos em quanto tempo a gente vai ter isso funcionando? O nível de dificuldade, porque assim, lógico, ainda vai envolver redundância, né, de todos esses sensores, custo, colocar isso em prática nas cidades também, mas existe assim uma previsão de aonde a gente chega com isso? Não tá pegando? Respondendo a tua dúvida, deixa eu voltar aqui para aquele slide da automação. Então, hoje em dia nós não temos ainda essa automação nível 5. Os veículos da Tesla, eles estão nessa automação nível 3, que é esse ponto de que o sistema é capaz de guiar sozinho o veículo em congestionamentos, mas o condutor deve se manter pronto para assumir o controle quando necessário. Tanto que, não sei, provavelmente você já pesquisou sobre isso, deve ter visto que caso o motorista não esteja com as mãos no volante em um veículo da Tesla, ele pode ser multado.
porque isso é uma regra hoje em dia, né? O motorista ele tem que estar preparado para reagir a qualquer coisa que aconteça. Os estudos de redes veiculares hoje estão tentando chegar nesse ponto, nesse nível 4, que seria o sistema autônomo. Ele assume todas as funções do condutor, mas em situações adversas, como mudanças climáticas, a máquina pode solicitar que o motorista assuma o controle. Então você teria uma automação em 90% do tempo, que você não precisaria estar com as mãos ao volante, e apenas em uma condição muito brusca, como condições de neblina, chuva muito pesada, você teria essa obrigação. Lógico, para a gente chegar nesse nível 5 de automação, aí tem um certo passo, né? A gente precisa, hoje, as tecnologias de redes veiculares, elas começaram a operar principalmente na América do Norte e na Europa. No Brasil ainda não temos esse tipo de tecnologia, né? Mas, no caso, estamos aí tentando chegar nesse nível 4 de automação. Acredito que talvez em cerca de 10 anos, 5 a 10 anos, nós consigamos chegar nesse ponto nesse nível 5 de automação, que aí nós teríamos essa automação completa. E aí, quem sabe, no futuro 6G, que já está sendo discutido, talvez chegamos a esse ponto da automação nível 5, né? É isso. Aqui tá pegando já. Desculpa, uma dúvida técnica agora. Você é de uma universidade? Você trabalha com isso? Pretende autorar esse tipo de coisa em algum movimento, alguma startup, alguma coisa assim? Então, eu sou pesquisador lá na Universidade Federal de Campina Grande. Com relação à questão de, por exemplo, implementação, na minha dissertação de mestrado eu desenvolvi algumas pesquisas com simuladores. Hoje em dia nós não temos na Universidade Federal tecnologia suficiente para testar esse tipo de rede. É bem complicado, principalmente porque no tempo que eu estava no mestrado, ainda não existiam as redes 5G difundidas no Brasil. Então, talvez daqui aos próximos anos nós podemos ter alguns testes realmente mais técnicos, né? No caso, eu apenas trabalhei com simuladores. Então, assim, não tive a experiência, infelizmente, de testar uma rede veicular por si própria, e atuei apenas com desenvolvimento em simuladores mesmo. É um assunto bastante interessante porque ele é bem recente, né? Esses padrões de comunicação, eles não são tão difundidos como aquele WSMP, o 5G V2X, por exemplo, estão surgindo agora. O 5G V2X, por exemplo, você não encontra hoje ele citado em livros, você só vai encontrar em artigos de 2021 para cá, de pesquisadores estrangeiros. Então, é um assunto bem recente mesmo hoje. Obrigado. Certo. Certo. Só tirando essa dúvida rápida aqui, essa última dúvida, acredito que são dois desafios. O primeiro é a questão de que as redes 5G no Brasil hoje elas só operam na questão da largura de banda, eles não se preocupam muito com a questão da latência. Isso vai ser um grande problema caso as operadoras no Brasil continuem nessa pegada, né, de só investir nessa questão. E além dos veículos também, porque acredito que vai ser uma tecnologia bem cara no Brasil. Quando tivermos essa automação nível 5, não vai ser algo muito barato, né? Então, acho que esses seriam os dois principais desafios. É isso, obrigado, gente.